Que bom estar com vocês para mais uma entrevista. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Dr. Júlio, Sérgio, eu acho que dois homens interessantes, sedutores, né, e que tem muita coisa para falar para a gente, como sempre. Há pouco vocês viram uma entrevista deles que nós falamos sobre ética, que nós falamos sobre a situação da cidade de Arapongas. E agora a gente vai conversar um pouquinho, uma coisa mais ampla, vamos falar um pouquinho sobre o país, mas nós vamos começar inicialmente falando com eles sobre eles mesmos, né? Vamos conversar um pouquinho com o Dr. Júlio, conversar um pouquinho com o Sérgio, para saber como que está esse momento deles, como que é esse momento que eles estão vivendo, como é que eles veem esse país hoje, como que eles veem a nossa cidade, com que expectativa eles veem as coisas que vêm por aí, né? Porque esse é um ano importante para a gente e é importante que a gente discuta os assuntos, que a gente veja a opinião das pessoas, que a gente saiba essas opiniões. Então, vou conversar aqui com o Júlio, com o Sérgio, e eu quero que vocês falem um pouquinho sobre vocês, enquanto a gente toma esse vinho, enquanto a gente brinda o casamento do Caio, né? O Caio, o nosso câmera aqui hoje, que a gente está comemorando o casamento dele, o início de vida, e que a gente deseja tudo de bom para você. Como que é o nome da sua mulher, Caio? Carla. E a Carla também, com certeza. Tudo bem com vocês? Muito bem, muito bem. Júlio, Sérgio? Tudo ótimo. Júlio, você começa porque né, o seu decano da nossa reunião. Vocês sabem que vocês estão no ar? Atualmente vocês estão no ar com aquela entrevista que nós estamos reprisando, falando sobre ética? Aquela entrevista foi muito boa, né, Júlio? Foi uma entrevista que a gente estava num momento da cidade, do estado, e a gente estava vivendo uma preocupação em relação às realidades que a gente vivia aqui na cidade mesmo. E hoje nós estamos com uma preocupação, acho que bem maior. A preocupação daquilo que a gente viu, nós estávamos falando com o Júlio agora há pouco, ampliou muito, né? A questão da ética no país, a questão das coisas que são corretas, as coisas que não estão corretas, o que pode acontecer ou não nesse país, qual é a atitude que a gente deve tomar em relação a aquilo que nós temos que fazer, como que podemos agir, como é que podemos ser eficazes, eficientes naquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala com os amigos, como que a gente pode atingir as pessoas que realmente podem mudar esse país. E a gente fica preocupado. Eu acho que essa preocupação não é só minha, a gente estava falando com o Júlio e ele disse, essa é uma preocupação. Como é que a gente fala com as pessoas? E como é que, mesmo falando com as pessoas, quantas pessoas a gente consegue mudar? E isso realmente vai mudar o voto de quem? Daquela massa maior que pode realmente fazer a grande mudança necessária. Não é isso mesmo, Júlio? Eu compartilho com, acho que 101% do que o Sérgio falou, né? Se é possível isso. A minha preocupação, quando a gente fala sobre isso, ela começa na situação da duplicidade de importâncias que a gente tem. Saúde e educação. Eu sempre olho para o lado da saúde, que é a situação que me rouba a atenção maior parte do tempo, mas na educação. E a educação passa desde a formação básica, aquela situação que parece ser o natural para a educação, que é a criança na escola e tudo, mas me interessa muito hoje a situação da educação da cidadania. Então, a educação do se comportar ao lado do outro, que vai desde uma situação da aldeia onde a gente vive, o local onde eu vivo, a vila, o bairro, a cidade onde eu vivo, extrapolando para o Estado, e hoje a gente está numa situação de preocupação ética do país inteiro. As coisas estão acontecendo, aliás, além da fronteira, coisas compradas fora do país que ultrapassam aqueles limites da ética que hoje incomodam a gente aqui dentro. Então a nossa situação, na nossa vila, na nossa cidade, ela está sendo governada, dirigida, direcionada por atitudes dentro e fora do país. Então aquilo que a gente imaginava que podia incomodar a gente porque o vizinho ouvia som alto às 11 horas da noite, hoje não. Hoje alguém vende um produto à distância por 20, 30, 100 vezes aquilo que vale, pagando com o nosso dinheiro. Então essa situação eu acho que incomoda. Por isso eu acho que a saúde, a educação, a cidadania são situações que nos interessam. Eu acho que interessa a todo mundo,
Porque a gente vive, quando você não tem educação e quando você não tem saúde, e a segurança também no país, que é relativizada, as pessoas, se você perceber, existem movimentos dizendo o seguinte: olha, as polícias militares não são muito importantes. As polícias militares, elas deviam ser desativadas. Nós devíamos desarmar todo mundo. Nós devíamos... as polícias militares são muito violentas, elas fazem mal contra o cidadão. Na verdade, isso é uma tentativa de tirar a autoridade da polícia militar, que é responsável pela ordem pública. Perfeito. Essa desordem interessa a alguém. Essa possibilidade de desordem em todos os níveis. Pode ver nessas manifestações populares. Por que a polícia não age em relação a esses vândalos? É porque existe um movimento, uma orquestra em cima dessa polícia, que está fotografando tudo, gravando tudo e dizendo: olha como a polícia é violenta contra aquele rapaz que, coitadinho, só quebrou o vidro do banco. E as pessoas acham que isso é importante, quebrar o vidro do banco, porque o banco pretensamente é um explorador. Ora, o banco é uma coisa que paga imposto, existe no Brasil, existe no mundo. O banco é importante para todas as coisas. Tanto que o Brasil tem Banco do Brasil. O Brasil tem o BNDES. Se isso fosse ruim, seria ruim para todo mundo, mas não é. Num país onde o banco age como impulsionador econômico, nós irmos contra o nosso impulso econômico, nós estamos atirando no nosso pé. E estamos deixando a autoridade. É isso que querem, que se perca, relativiza essa autoridade. E onde é que vocês acham que a gente vai chegar com isso? Porque a gente tem assistido, a gente tem observado, a gente às vezes não sabe como agir, né? A gente fica fazendo essa análise daquilo que a gente vê através da televisão, porque nós moramos aqui numa cidade como Arapongas, você, Júlio, Jaque, teus filhos hoje em Londrina, né? que não é muito diferente e não tem muito a ver a realidade das coisas que a gente tem visto nos grandes centros aqui do nosso país. Aonde é que vocês acham que vai chegar isso? Qual o objetivo disso? E de que forma que a gente pode, aqui, numa cidade do tamanho de Arapongas, como é que a gente reage a isso? O que a gente faz? Eu acho... desculpa. Não, é a sua vez. Dentro da gente, eu acho que tem dois ramos bem fortes puxando. O do otimismo absoluto. Aquele cara que está sempre pensando que vai melhorar, que isso, de uma maneira ou de outra, vai produzir coisa boa e tudo, mas, infelizmente, tem o lado realista, que eu não tenho visto nos últimos anos uma situação progressista, com progresso positivo com esses resultados que a gente tem visto. Infelizmente, eu tenho visto resultados negativos. As situações aparecem, oportunidades de melhorias acontecem, mas a gente não vê. A gente teve aí uma situação de mudança nos governos há 2 anos atrás, com uma bela oportunidade de mudança, e a gente tem vários exemplos, de norte a sul do Brasil, que essas oportunidades não foram realizadas. Então, o que a gente tem? Dificuldade? Sem dúvida nenhuma. Mas o governante está ali, e antes de entrar, a primeira coisa que ele falava é possível mudar. Depois que ele entra, as coisas estão difíceis. Claro que estão difíceis, eu não quero ir contra isso. Só que eu acho assim, se a gente não pensar em que acima das dificuldades, baseado nisso que a gente estava falando, valorização da educação, da saúde, da segurança, da moradia, do transporte, são situações básicas para qualquer ser humano na face da Terra, são situações que ele deveria se preocupar. E o que a gente vê hoje, infelizmente, são desvios de conduta de pessoas que até então a gente tinha ideia. A gente tem exemplos aqui dentro do nosso estado, pessoas que a gente não imaginava que tinham desvios de conduta, e a gente está tendo cada vez mais exemplos disso. Na mídia todos os dias. Na mídia todos os dias. Se não na mídia, uma conversa de ombro, todo mundo comentando, sabe, de fulano que está fazendo tal e tal coisa errada. Então, infelizmente, eu caio na situação do realista. Eu deixei aquele lado otimista, exclusivo de que vai dar certo, que a gente tem uma situação positiva, eu estou muito preocupado. Eu sou otimista por natureza, e você também.
Você é um homem que trata de pessoas com doenças muito graves e você sempre me disse, eu sempre jogo em cima para ganhar. Isso. O meu paciente tem que ganhar e tem que ganhar a vida. Isso. E eu acho que ele vai sobreviver e digo isso a ele, porque eu estou fazendo tudo possível para ele. E esse é o enfoque que a gente tem na vida. Eu também tenho esse enfoque. A frase é assim, um oncologista tem que ser sempre otimista e, na pior das hipóteses, realista. Na pior das hipóteses, jamais pessimista. Porque se você for pessimista, coitado da pessoa que está realmente com problema. Se aplica a essa situação atual. Se aplica. Né? Isso que vocês estão falando. Mas jamais seremos pessimistas. Jamais seremos pessimistas. Jamais. Na pior das hipóteses, realista. Então é aquela coisa que dizem na piada que as coisas não estão boas. Uhum. E a coisa não está boa, não vai dar para todo mundo, não é isso? Vai faltar para alguma coisa, aquele M para todo mundo. Né? Não tem para todo mundo. Fala uma coisa, a gente está terminando esse bloco e eu quero que vocês me digam logo no começo do segundo bloco, quando a gente continuar essa conversa, da última vez que a gente conversou sobre ética, da última vez que a gente conversou aqui e que fizemos uma entrevista, se vocês imaginam o que aconteceu daquele período até agora. O que aconteceu naquele momento? Se a gente está vivendo um momento como aquele, ou se esse momento é mais preocupante, ou o que é que a gente pode, de repente, fazer. Aí vocês de casa, nós estamos aqui conversando com o Júlio, conversando com o Sérgio, né? O doutor Júlio, que esteve uma temporada aqui em Arapongas e que agora está em Londrina, ele e a família dele, e conversando com o Sérgio no programa que nós gravamos sobre ética, falando sobre ética, sobre um momento que nós estávamos vivendo no Brasil, na nossa cidade, né? E agora querendo saber que realidade é essa, que momento que nós estamos. O que tem de diferente naquele tempo, naquele momento que nós gravamos a entrevista, que está nesse momento no ar, inclusive, para hoje, né? Nesse ano de 2014, ano de Copa do Mundo, ano que vem aí talvez uma competição que a gente vai ficar numa torcida imensa pelo Brasil, pelo jogo. O que vai acontecer? A eleição vem logo depois, né? Como é que a gente se comporta, o que a gente faz, de que forma que a gente assiste de camarote tudo que está acontecendo por aí, né? Vamos aguardar o segundo bloco aí para ver o posicionamento deles nesta análise de como era da conversa que a gente teve para esse momento de agora. A gente já volta. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A máquina mais perfeita do mundo ouve e fala. Por favor, diga o comando. A máquina mais perfeita do mundo pensa, é inteligente. A máquina mais perfeita do mundo é altamente tecnológica. A máquina mais perfeita do mundo está em constante evolução. A máquina mais perfeita do mundo não para de surpreender. E é por isso que buscamos fazer a segunda máquina mais perfeita, sempre pensando em levar a primeira cada vez mais longe. Ford, go further.
Estou aqui conversando com o Dr. Júlio, conversando com o Sérgio Kimmel. Nós estamos falando sobre ética, estamos falando a respeito de uma entrevista que nós já fizemos. No intervalo, e nós também terminamos o primeiro bloco falando que esse ano é um ano de Copa do Mundo, que é um ano de eleição. E aqui eles estavam citando, enquanto nós ficamos no intervalo aqui, né? E aquela Copa de 70, será que o resultado vai ser mais ou menos, vai ser parecido? Como que é esse lance? A Copa influencia na eleição ou não? O que aconteceu, doutor Júlio, na Copa de 70, para o pessoal que está nos assistindo e que não viveu esse momento, ou que era muito criança ainda, o que aconteceu? Eu também era muito criança naquela época, 70, eu tinha 7 anos, né? Eu nasci em 63, então são situações que a gente aprende a ouvir. Mas o momento que se levava naquela época, e o momento como a gente estava discutindo, são momentos muito diferentes. As coisas, elas são parecidas, as coisas são semelhantes, mas elas jamais serão iguais. O momento histórico do Brasil, tempo de governança com autoritarismo militar, oportunidade do Brasil também ser campeão do mundo com um time fantástico e tudo, jogar por amor. Eu penso que são situações próprias daquela época. Hoje nós vivemos um período 40 anos depois, né? Historicamente nós temos uma maturidade política diferente daquela época. Fazer uma campanha política hoje é diferente de fazer uma campanha política daquela época. Então eu acredito que o resultado daquela Copa do Mundo, com uma situação emblemática, com um time fantástico e tudo, ela pode ter ajudado de alguma maneira a alegrar a população, mas jamais encobrir situações, realidades, necessidades que o povo tinha. Hoje a situação é completamente diferente. O jogador joga por uma questão profissional, financeira, o torcedor já não tem aquela paixão enlouquecedora que tinha naquela época, é a maneira com que eu vejo. E a realidade da democracia, do conhecimento, da educação, da situação clara, eu acho que ela vai acabar dia 12, 13 de julho, com, sem ou apesar do campeonato. Eu vivi na época de 70, logicamente já era universitário, né? Você estava com 7 anos, eu já tinha bem mais. E tenho bem mais ainda até hoje, graças a Deus continuamos com a mesma diferença, né? E sempre igual essa diferença. Mas eu lembro na década de 70, o Brasil realmente estava numa outra situação. Houve uma possibilidade, naquele momento, se percebeu o país como um país. Foi, acho que, a primeira vez que eu senti o país como um país mesmo. Eu me senti tão brasileiro naquele momento, tão capaz de tudo por esse meu país. Eu já tinha visto momentos políticos antes, durante a Revolução de 64, quando o Brizola se levantou lá no Sul, e quando não queriam dar a posse ao Jango, eu vi aquele patriotismo também do Sul se levantar contra as pessoas que não queriam que o Jango assumisse a presidência. E eu vi, meu pai, todo mundo dizia assim, se precisar pegarmos em armas, pegaremos. Eu vi e eu queria até que acontecesse, porque era tão intenso. Tão intensa a possibilidade. A juventude sempre quer uma guerra e não sabe nem o que é uma guerra. Né? A gente vê isso no Vento Levou, quando fala assim, o Sul declarou guerra ao Norte, viva! Viva que foi uma sangueira danada. Os mesmos que comemoraram choraram depois. Choraram muito. Mas isso é próprio da juventude. Então eu estava naquele momento. Mas depois, aí eu vi outra vez, aquilo foi um momento e depois esse momento de 70. E logicamente quiseram dizer que o próprio governo naquela época se aproveitou. Talvez tenha se aproveitado disso aí. Mas era o Brasil que estava se aproveitando disso, sabe? Era uma coisa de resgate. A gente era um pouco vira-lata mesmo, sabe? Vira-lata no sentido de se sentir vira-lata. Não éramos. Mas é aquela síndrome. E ainda tem muita gente que tem essa síndrome de vira-lata. E diz que o Brasil é. Mas não é, não. E ali em 70 houve esse resgate. Eu vi isso. Né? Mas depois foi demonizado por grupos políticos de interesse, dizer, não,
a ditadura usou isso aí para... A ditadura usou do jeito que estão usando agora, sabe? Só que lá o Brasil era um outro Brasil, completamente diferente desse Brasil de hoje. Apesar que a semente de hoje estava lá. Já estava semeado aqui naquele momento a semente do que nós somos hoje. O Brasil cresceu nesse período e o Brasil hoje está percebendo exatamente todas as coisas que estão acontecendo com Copa do Mundo ou com a próxima coisa que vem aí, né, que querem dizer que isso aí é o país, a pátria de chuteiras. Não é. Não é nunca mais. A pátria nossa é uma pátria muito mais séria que isso. Nós vamos torcer pelo nosso país como todo brasileiro deve torcer para o seu país. Eu sou capaz de torcer principalmente para a Argentina, né? Mas, de qualquer forma, isso os argentinos estão passando aquilo que nós poderemos passar agora. Os argentinos estão passando o sucateamento do seu país. Argentina, Venezuela. Venezuela, Bolívia, né? Colômbia. A Colômbia está com outra... mas está saindo, mas está saindo, mas já passou, está saindo, né? Esses países todos, ditos bolivarianos, né, são países que não servem de exemplo para nós. E isso que está ocorrendo nesse país. Você perguntou onde é que nós vamos chegar? Estamos chegando no seguinte, dizer que o pior é o nosso exemplo. Em vez de nós nos mirarmos no exemplo de países que estão dando certo, que também não dão certo o tempo todo, mas estão fazendo coisas certas, investindo em educação, investindo em segurança, investindo em saúde, investindo na infraestrutura de um país, nós não estamos investindo dizendo politicamente que nós estamos fazendo só coisas... Não, mas isso é social. Então nós estamos conversando coisas diferentes para levar o nosso país num lugar muito feio. Eu não estou vendo uma coisa bonita se nós continuarmos nessa direção. Se mudarem a direção, se mudarmos a direção, muito bem. Quando o Sérgio fala isso, não sei se eu estou passando do meu horário, mas quando o Sérgio fala isso, é que na minha área a gente começa a olhar o histórico do paciente. Vamos fazer de conta que a gente está olhando para um paciente. Esse nosso paciente vem melhorando nos últimos anos? Ou nos últimos momentos? Os exames dele mostram que a saúde dele está boa? Tá, ele está melhorando, os exames só melhoraram e tal. Então a gente passa a ser mais otimista. Mesmo sendo otimista, às vezes, e é o que está acontecendo agora, para essas situações, por uma avaliação social, para a saúde do nosso paciente, que é o nosso ambiente de moradia, vamos chamar de país, estado, município, vila, não importa, mas eu acho que elas não estão andando bem. Exatamente. Posso ter um colega de uma outra especialidade e diz, não, mas melhorou em tal aspecto. Ele pode ter razão, a função renal melhorou, mas os outros órgãos estão tão ruins. Então, dizer que apenas um rim bom não vai salvar o resto. Não vai salvar o resto. Então, dizer que a polícia não é importante, pelo amor de Deus, gente. Dizer que o professor não é importante. Pelo amor de Deus. Olha, pelo amor de Deus, Deus. Então, saúde, segurança, educação, essas situações que sustentam, que constroem, que são a base daquela pirâmide de evolução, fazem com que o nosso doente, aí voltando para o paralelismo, o nosso doente não está andando bem. A gente até espera um milagre, a gente ora por isso. Tem uma frase interessante de Dom Paulo Evaristo Arnes, uma vez, ele teve um linfoma, e a gente perguntou para ele, Dom Paulo, porque Dom Paulo, o pessoal se lembra, na época do conclave do João Paulo II, quando João Paulo foi declarado Papa, o Karol Wojtyła foi declarado Papa, Dom Paulo Evaristo Arnes estava na sala. Então, o homem que foi candidato a Papa, eu fui perguntar para ele, a gente estava numa reunião, e perguntamos para ele como é que foi passar por aquela situação de quase morte. A resposta dele foi fantástica. A esperança supera a fé. Nossa. Essa frase é de Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, imagina que a esperança que a gente tem
que esse paciente que ele tinha, que esse paciente ou que o nosso país melhore, ela às vezes supera a fé. Porque a esperança é a última que morre. Então, mesmo que a gente tenha fé nas pessoas, fé em alguma situação, e a gente não consegue, por incapacidade nossa de sustentar a fé, a esperança ainda existe. Ela é profunda isso aí, porque eu nunca tinha pensado nessa inversão, né? Que não é uma inversão. Na verdade, a esperança é a última que morre. E é um homem que estava a um passo de ser o representante na Igreja Católica daquilo que a gente considera como o ponto maior, o pontífice. Entende? Ele conseguir cunhar uma frase com essa profundidade é para a gente ainda marcar... mais nessa condição, né? Nessa condição. Então, ele é o otimista, ele é como nós. Ele é otimista. Mas ele conhece o paciente, né? Sim. Ele conhece o paciente como nós conhecemos, você conhece o paciente como paciente e conhece esse paciente, que é o paciente, que somos nós todos juntos. É o seguinte, é o lado de lá e o lado de cada cortina. É. Mas olha, eu estou ouvindo vocês e estou pensando nesse momento que transição que a gente vem passando, de que forma que a gente vê as coisas todas que estão acontecendo, né? De repente é tudo tão rápido, porque de alguns anos para cá, vocês citaram 70, se nós formos pensar no ano de 70, até agora, no ano que nós estamos, de 2014, grande mudança que aconteceu, né? Que grande mudança que trouxe todas essas redes sociais, que de repente todo mundo se conversa o tempo todo, uma notícia que demorava para chegar, chega de repente, e você não sabe o resultado que vai ter aquilo tudo, né? E o impacto que vai ser, e como vai ser. Nós estamos falando em Copa, e eu acredito assim muito, porque a gente se apaixona quando o Brasil entra em campo, quando o Brasil veste aquela camisa, quando a gente vê aquilo. Isso é próprio do brasileiro, desse sentimento que nós temos, próprio de né? todo mundo é que próprio tem um de todo time, mundo. Né? Pode ser o time, apesar da time gente nacional, saber, é o time nacional, né? Apesar da gente saber de todas as implicações, do que está acontecendo hoje, dessa profissionalização, de que antigamente o cara jogava pela camisa, ele vestia a camisa do time e aquilo era o que ele queria. Era representar aquele time que ele estava vestindo aquela camisa com todo o orgulho do mundo. E hoje as coisas mudaram muito. Hoje, se pensar em ser jogador de futebol, hoje é um grande investimento, né? É. Diga aí as Marias Chuteiras do mundo. Mas nós estamos terminando o segundo bloco, né? Falando em Copa do Mundo, falando na nossa situação atual, falando nesses países aqui do Mercosul, fazendo uma análise do que está acontecendo no mundo e do que está acontecendo aqui hoje, né? Esse paralelo da última conversa que nós tivemos para essa entrevista de hoje, a gente foi caminhando e já chegamos nesse momento. Você aí de casa, aqui está acompanhando essa conversa com o Dr. Júlio, com o Sérgio, nós estamos aqui conversando sobre esse momento que nós estamos vivendo, esse momento do nosso país, falando sobre ética e falando as comparações todas, né, de que forma que a gente está vendo isso, até para que saber como é que você que está aí nos assistindo está vendo tudo isso. Como é que chega para você? Como é que você está vendo? De que forma que você vai encarar e o que vai ser daqui para frente? Mas aguarde um momentinho que a gente já volta. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A máquina mais perfeita do mundo ouve e
fala. Por favor, diga um comando. A máquina mais perfeita do mundo pensa, é inteligente. A máquina mais perfeita do mundo é altamente tecnológica. A máquina mais perfeita do mundo está em constante evolução. A máquina mais perfeita do mundo não para de surpreender. E é por isso que buscamos fazer a segunda máquina mais perfeita, sempre pensando em levar a primeira cada vez mais longe. Ford, go further. Estou conversando com o Dr. Júlio, estou conversando com o Sérgio Kimmel. Nós estamos falando aqui sobre ética, estamos falando aqui, fazendo um paralelo entre a última entrevista que a gente teve, falando sobre esse ano, que é um ano de eleição, que é um ano de Copa, fazendo uns comentários sobre isso, falando da situação de toda essa nossa região, do nosso país, né, de todos os países do Mercosul aqui, das dificuldades que eles estão enfrentando, de como que a gente está vivendo esse momento político de transição, que é um momento que a gente fica assistindo, até mesmo sem entender algumas coisas que estão acontecendo. E o que você me diz? Eu acho que você terminou dizendo o seguinte: o que vocês de casa estão pensando? O que vocês de casa estão fazendo? E essa é a pergunta. O que nós... Está caindo isso aqui, eu já vou juntar tantas vezes quanto precisar, né? O que vocês estão pensando em casa sobre a situação de hoje? Se você não pensar, se você não ler, se você não escutar, se você não raciocinar realmente, claramente sobre as coisas, você vai tomar um caminho errado. Nós teremos uma eleição dia 5 de outubro. Nessa eleição, será possível mudar tudo que está aí. Ou deixar, se você acha que está certo, deixe tudo como está aí. Mas seja uma decisão sua, uma decisão pensada, não uma decisão construída por outros na sua cabeça. Eu acho que esse momento é um momento seu, é um momento nosso. Eu, por exemplo, estou indignado com muita coisa. Eu imagino que vocês também estejam indignados com muita coisa que está acontecendo nesse país. Né? Dizer que não vai acontecer mais só porque outro entrou não é verdade. Mas dizer que vai melhorar, sim, é verdade. Dizer que nós podemos fazer a diferença e podemos ter a esperança que isso melhore, isso é verdade. Porque se nós não fizermos nada, vai continuar assim e vai continuar pior. Porque existe um planejamento. Todas as pessoas que leem e já ouviram falar do Foro de São Paulo sabem que esse planejamento, para que haja uma tomada do poder nesse país pela esquerda, ela é real. Ela já está sendo construída. Os passos já foram dados, e muitos passos já foram dados. É possível, nesse momento, detê-los, porque eles têm o pior caminho, no meu modo de entender. Agora, se você entende diferente, haja diferente. Mas, até agora, nós temos visto que, nesse tempo todo, nosso paciente não tem melhorado. O nosso paciente só tem piorado dia a dia. O paciente deveria melhorar com os remédios que foram dados, né, quando o médico anterior receitou. E estava bom. Foi entregue bom nas suas mãos. O que você fez com esse paciente que você estragou esse paciente? Será que o seu hospital estava ruim? Será que você não tinha competência para cuidar desse paciente? Você usou as coisas erradas? Você escutou pessoas que não sabiam tudo sobre esse paciente? É isso que está ocorrendo hoje. Essa indignação que eu estou me expressando aqui, usando as palavras como paciente, que é o nosso país, esse paciente, que somos nós, né? Nós estamos sofrendo a falta de infraestrutura. É a mesma coisa que temos tudo, lá temos a melhor coisa do mundo e, no entanto, não usamos. É isso que está... O que você está fazendo em casa? Você está sabendo o que está acontecendo? Ou você está só achando que está bom? Se você acha que está bom, tudo bem, mas leia. Mas leia as pessoas certas, não vá atrás de todo mundo. Tem pesquisas aí dizendo que as pessoas estão insatisfeitas com esse status.
esse momento das coisas. No entanto, não, mas tem lá a parte social que foi boa. É como ele disse, o rim está bom. Mas e o resto? Como é que está você? Como é que você vê a esperança para você e para os seus filhos? Se você só pensa em você, tudo bem. No seu tempo talvez esteja bem. Mas se você é um homem de esperança, como todos os homens são, homens e mulheres, né? Porque agora tem que dizer mulheres também, né? Mas é verdade, porque são importantes quanto nós. Eu penso sempre nas mulheres. Aliás, desde criança a gente pensa nas meninas. Eu acho que a gente, quando era menino, a gente corria das meninas, bobamente, né? Quando era muito criança. Depois a gente fica interessado e cada vez elas continuam. Graças a Deus, com a idade a gente não perde o interesse nas pessoas que a gente ama. Cada vez mais, né? Cada vez mais, assim, cada vez com mais. certeza. Mas agora eu comecei a entender por que você chama a gente junto para a entrevista. Porque eu concordo tanto com o que ele fala. Você veja só, essas situações todas que ele está colocando pautadamente, cada uma no seu exemplo, eu concordo com tudo que você falou. Absolutamente tudo. E eu acho que aquela ideia dos formadores de opinião, que a gente ouve dizer, fulano é formador de opinião. Olhando pelo lado que ele colocou, é claro que a gente vai ler para que a gente possa ter, mas nós temos que formar a nossa opinião. Sim. Nós temos que estar baseados naquilo que a gente interpreta daquilo que está acontecendo de bom ou ruim. Não adianta que a gente tenha uma pessoa conhecida, uma pessoa influente, uma pessoa que fala bem, dizer que aquilo é bom ou não é. Ele é um bom formador de opinião, mas eu tenho que ter a minha opinião. Eu tenho que procurar ler, eu tenho que procurar ter o meu critério. Talvez voltando, já que a gente está usando o paciente, vamos usar um pouco da Bíblia, ter o meu livre arbítrio, no sentido de eu arbitrar, eu decidir por aquilo que é melhor para mim. Eu fiz isso tantas vezes, em situações de pecado, de não pecado, de fé, de não fé. Não está na hora da gente começar a tomar a decisão certa por aquilo que eu acho para ajudar o próximo, no sentido de o meu voto ser também importante para escolher o meu governante, direto ou indireto? Deputado, senador, presidente da República. Se já esteve bom, vamos tentar voltar. Se não está bom agora, o que eu posso fazer para mudar? Eu tenho que ser esse formador de opinião pessoal. Se alguém está precisando da minha ajuda para interpretar aquilo que está acontecendo, o que mais que eu posso fazer para ele entender? Sem ser partidário, sem ser contra, a favor, mas está bom do jeito que está? Eu estou vivendo melhor, mais seguro, com mais educação, com mais saúde, com mais segurança, com mais cidadania? Essa é a pergunta. Eu estou vivendo melhor? Não, eu ganho mais dinheiro. Ou os pobres têm mais dinheiro, porque incutiram isso na nossa cabeça. Eu vivo, infelizmente, com 70% dos pacientes que procuram a gente do SUS. Eles não estão melhores. Não é uma verdade dizer que a população tem uma divisão de renda e isso promoveu uma qualidade de vida para eles. Infelizmente, não é verdade. Eu queria que fosse verdade. Eu queria que isso tivesse acontecendo. Mas, infelizmente, não é. A realidade que a gente vive nos últimos 10 anos no Brasil não é essa. As coisas não mudaram para esse lado. A gente teve agora uma decisão do Ministério da Saúde, com chancela da presidente, que já passou pelo nosso problema, numa situação de a mamografia só precisa ser feita tardiamente. E a gente na oncologia quer trazer para mais cedo. Nós queremos que a partir dos 35, 40 anos de idade, a mamografia seja uma situação de acesso público e restrito. E agora tem uma situação que a partir dos 50 anos passa a ser possível da mulher fazer a mamografia. Dos 35 aos 50 correrão o risco total. Eu acho que eu vou ter que usar aquela palavra do sinto muito. Mas é um absurdo isso. Eu vou sentir muito quando for da cerca para lá. O dia que for da cerca para cá, quer dizer, o dia que couber dentro do meu ambiente, aí não tem como sentir. Então não dá para deixar isso passar. Isso é muito grande. Isso toca diretamente a gente. A mulher que está aí pensando que a mamografia não vai ser liberada a partir dos 35, 40 anos de idade, isso é uma agressão. Porque dos 35 aos 50, esses 15 anos, ela já morreu.
É o que é preventivo, é o que vai impedir que ela... É o que muda o rumo da história. Tem aquela história do vértice do V, que a gente sempre fala, já te falei? A gente vive num vértice do V permanente. Ou eu sigo por um caminho, ou eu sigo por outro. Que decisão eu vou tomar? Se eu decido não fazer uma mamografia que decide o meu futuro, eu sigo por um caminho. Não adianta querer voltar. É um abismo que eu tenho entre eles. Se eu voto em alguém errado, não adianta querer voltar depois de um tempo. Eu já passei por esse abismo em votos errados que eu fiz. Eu acho que muita gente fez voto errado. Mas aí você está num vértice do V de novo. É. E depois Mas agora de eu novo. tenho a oportunidade. Exato. Mas pessoas de 35 até os 50 anos não terão outra oportunidade Não. se for detectado o câncer. Então, eu acho assim, essas decisões que são pontuais na ótica deles, para essa mulher que vai ter um tumor de mama, Sim. que com 2, 3 centímetros é curável e com 6, 7 centímetros já não é mais, e eu poderia ter feito esse diagnóstico precoce, com uma boa atenção básica, aqui nós temos o CISAM, com uma atenção básica ao câncer de mama lá no início, com mamografia disponível. É claro que eu tenho que falar disso, é isso que é a minha vida. Sim, mas e o paralelo que vocês paralelo... estão fazendo entre essas coisas é que é... Agora, se eu deixo isso aí para tomar a decisão 15 anos depois, quantas mulheres, que a gente estava falando de mulher, perderam a vida por uma atitude irresponsável? É irresponsável e baseado num índice, não sei de quem que fez isso aí. Financeiro. É, um índice financeiro. Financeiro. Então, e esse índice financeiro diz que nós realmente tivemos uma melhoria da classe menos privilegiada. Você acha verdade isso, Sérgio? Olha, eles melhorou alguma coisa no sentido de salário, mas não melhorou no sentido de qualidade de vida. Mas o que representa salário além do dinheiro? Ele tem mais saúde? Não, pois é. Então Ele a qualidade... tem mais transporte? Exatamente. Ele tem mais educação? A qualidade de vida não mudou nada. Né? Ele apenas pode comprar, ele tem um crediário mais acessível para comprar as coisas que a gente gosta, que isso é bom, ninguém está dizendo que é ruim. Não. Né? No entanto, existe esse gap, esse fosso entre a saúde que a pessoa não tem, que é pior, que a segurança que ela não tem, que é pior, né? Que a infraestrutura, quando se diz do ônibus, do metrô, do trem de passageiros, isso tudo não aconteceu. Não aconteceu nada. Mas da educação. Né? A educação, exatamente. Obrigado, Edson. É a profissão mais nobre que existe, é o professor. E a educação está sendo levada por um viés ideológico. Estão ensinando coisas para nossas crianças, né? Dizendo que não é errado falar errado. Olha, se a pessoa não consegue dizer a palavra certa para as coisas certas, ela nunca vai pensar certo. Exato. A palavra é a coisa mais fundamental que existe. É o verbo. Deus não tinha nada e o verbo se fez carne. Isso. É isso que ele disse. Vocês não esqueçam isso. O verbo é importante. Sabe? O verbo é o ser. A palavra. A palavra. E essa palavra, se ela não tiver significado, ou ela significar outra coisa, ou se você procurar fazer, disfarçar, politicamente correto, como dizem hoje, né? Você não é bem isso, mas você é mais ou menos aquilo. Gente, você nunca explica a pessoa e nunca explica os fatos. E você não intui desses fatos falsos, aí dessas coisas falsas, fatos corretos para você realmente raciocinar. Eu penso igual a ele, ponto. E olha, você está falando uma coisa e a gente fica pensando, né? Nossos filhos, ou essa geração que vem aí, os nossos netos, o que vem por aí, tem que ser preparado para a vida, para o futuro, para poder pensar que ele vai ter uma educação, que ele tem a oportunidade de viajar, a oportunidade de estudar em outros países, e que não adianta você fugir à realidade da língua portuguesa, da língua como ela é na sua essência, né? Fazendo toda essa adaptação e considerando isso tudo certo, mesmo não estando certa a ortografia ou a escrita, eu acho que isso é uma coisa fundamental e que vai depender o futuro dos nossos filhos e dessas gerações que vêm aí. Porque senão nós não vamos criar pessoas capazes de competir
com as outras pessoas do mundo inteiro, da forma que vem vindo, do ritmo que estão sendo feitas as coisas. Cada vez mais é preciso ter educação, informação, e é uma coisa correta, não é só no Brasil que é assim. Se você muda o que está aqui, adapta o que está aqui para essa linguagem que está aqui, nós vamos criar nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo, uma nova linguagem que não tem nada a ver com o resto do mundo. Eles chamam de novilíngue. É. Uma nova língua. Que é o politicamente correto. Você não pode chamar fulano de pessoas baixas, né? Você tem que chamar com deficiência de altura. Né? E aí você vai tendo... não pode, assim, ausência de cabelo, não sei se o que está acontecendo comigo, já aconteceu com muita gente. Poxa, pelo amor de Deus, gente, as coisas têm que ser muito claras. O mundo é mais claro que isso. Infelizmente, a gente está terminando mais esse bloco. Essa frase é da televisão, né? E essa conversa... Infelizmente, a frase da televisão. É uma frase da televisão. E é mesmo. E agora a gente percebe, assim, quando você vai fazer uma entrevista, que ela está muito boa e tem muita coisa para ser dita ainda, e é isso mesmo, não tem outro jeito de você se expressar, né? Mas eu acho que foi muito importante as coisas que a gente conversou aqui hoje. Posso falar a verdade? Eu acho que nós estamos vivendo um momento... É uma pena para eles, porque a gente vai continuar conversando agora no jantar que o Sérgio está oferecendo, e a gente vai continuar essa conversa. Com certeza. O bom seria que vocês pudessem estar aqui para comer esse risoto tão bom que o Sérgio está preparando lá, né? Que nós vamos comer aqui com a família do Dr. Júlio, com a Jaque, com os filhos, e que com os netos que estão aí, com a Lu, né? Isso. Isadora, pena que não veio, também não ligamos, vai reclamar. Vai ser coisa de família. A filha tem direito de reclamar. Tá, mas certo. Mas eu vejo assim, nós estamos vivendo um momento muito importante, cada vez mais a gente tem que conversar sobre isso, nós temos que falar com as pessoas. Lógico que quando chegar o dia 5, é 5 de outubro a eleição? 5 de outubro. Né? 5 de outubro, quando as pessoas... É o dia mais importante deste ano, na minha opinião. Exatamente. Eu acho que deste ano e desse... Depois do nosso aniversário, né? Sim, para nós. E queremos estar vivos lá, que seja importante, mas esse dia de 5 de outubro será muito importante para o país. Para o nosso paciente. Para nós que somos pacientes também. Isso. Ou impacientes a certa altura do campeonato. E essa impaciência, ela traga frutos. Foi muito bom falar com vocês. Foi muito bom que a gente dividisse essa conversa aqui. Com certeza tem conversa para muitos outros programas, mas eu acho que só esse balanço que nós fizemos, essa posição de vocês, né, essa opinião de vocês, essa comparação que vocês fizeram sobre esse momento, sobre os pacientes, sobre como que a gente tem que tratar esses pacientes, e principalmente a questão da esperança, e da esperança de que ele sobreviva, e veja um mundo novo e bom, e veja um novo modo e bom mesmo, né? Que a gente não acorde depois da Copa e depois da eleição, e que a gente depois venha lamentar sobre isso. Vamos brindar, então? Vamos brindar. Brindemos, né? Ao nosso com país. Vocês aí de casa, né? Ao nosso país. Ao nosso país. A vida. A vida. E a gente se vê na próxima semana, com certeza. Até lá. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Valeu. Obrigado.